Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, o Borracha. Na mesa operando nosso diretor, Pedro Henrique. Ao meu lado aqui hoje, de co-host aqui com a gente, Daniel E aí, pessoal? Meurim. Que prazer poder estar conversando com o Frei. Exatamente, hoje nós temos aqui na nossa casa pela segunda vez. Espero que venha mais vezes, né, Robertinho? A porta da casa está aberta. Poderia dizer mi casa, su casa, mas é melhor você dizer isso. Aprende o caminho, Frei. O senhor tem que vir aqui mais vezes. O povo te ama. Frei Mauro. Frei Mauro. Obrigado. Eu também amo demais o povo de Deus, mas eu sei que aqui vai ser de desafios. Não, Parabéns. para com E agora isso. com o nosso irmão aí, né, que conheci ontem à noite na Santa Missa. Amém. Que prazer, tá? Deus abençoe. Que missa linda, viu, Frei? Obrigado. Tava Obrigado. muito bom mesmo. Povo maravilhoso. Ô, faça eles irem pra missa! Pelo amor de Deus, manda uma mensagem que você é pra esse homem aqui 2 horas, que ele fica com vergonha de faltar. Assim, eu acho que é triste pelo É ser sério? o dia mais importante Aham. da Igreja Católica, né? O dia de ontem. Tem consciência disso. E ao mesmo tempo, hoje um dia tão triste, né? De perdemos o nosso Papa, né? Continua celebrando a Páscoa, né? Ele celebrou a Páscoa dele e precedido de uma grande quaresma, que por sinal só enriquece a liturgia, até a partida dele. Até a partida dele enriquece a liturgia. E eu creio que a celebração de ontem são 8 dias, é a oitava pascal. Então, ele partiu no dia da Páscoa. Então, se você for à missa hoje, amanhã, esse é o dia que o Senhor fez para nós. É a antífona do Evangelho. Antífona é aquela frase que você lê antes de proclamar o Evangelho. Então, esse é o dia que o Senhor fez para nós. De domingo até sexta-feira, nós vamos entoar assim. Então, oitava, se você for no domingo que vem na missa, eu espero que você vá, aí você vai ver que é Quando você a for. segunda aparição de Jesus. Né? Domingo que vem, a Domingo segunda que vem, aparição de Jesus. segundo dia. Ó, isso eu não tinha conhecimento. Veja só, né? Essa parte do Papa partir, né, num dia emblemático, né, num dia... Faz ele, às vezes, até pelas atitudes que ele sempre teve, foram mais fortes, deixar ele em evidência mais ainda na história que ele criou? Como eu disse, enriqueceu sua partida e faz. Olha, eu confesso, a gente acompanhando a enfermidade dele na quaresma, via que ele estava vivendo uma quaresma de uma maneira diferente. Porque tudo que... A igreja, ela é muito organizada. Tornava público como ele estava, mas a gente via que estava pleno de dor. O que estava acontecendo não era tão simples assim. Inclusive, quando ele recebeu alta, tudo foi adaptado para acolhê-lo. Então, a gente via que a quaresma, ele viveu duplamente. Então, a sua pergunta, se faz ele sendo essa figura que ele é, com certeza, porque... E mais, esse Papa, o mensageiro da misericórdia, o Papa da misericórdia, e o mensageiro da misericórdia. E domingo que vem é a festa da misericórdia. E olha lá se não vai ser sepultado entre domingo ou segunda-feira, mas é a festa da misericórdia. Então, soma a Páscoa, sua passagem, e a misericórdia de Deus. Eu acho que uma coisa muito marcante dessa morte do Papa é que a vida dele começa por esse processo de uma doença pulmonar, a vida dele enquanto homem de Deus, e simultaneamente termina com uma doença pulmonar. Então, o motivo que fez ele mudar de vida, ele tinha uma vida inteira já organizada, mas há uma centralidade da noção pulmonar para ele. Ele perde uma parte do pulmão, ele precisa tirar uma parte do pulmão, tanto que muita gente achava que o Papa só tinha um pulmão, mas na verdade tirou uma partezinha do Tirou pulmão. uma parte. Justamente no momento em que ele acreditou que ele ia morrer. E acreditando que ele ia morrer, ele decidiu que ele ia dedicar a vida para isso. Ele dedicou plenamente a vida, não só por ser o líder por isso só, mas a vida, a prioridade do sofrido, aquele que está sofrendo, a prioridade, o olhar dele, um olhar sempre foi para o sofredor. Então, e partiu com sofrimento, mas sem, ao mesmo tempo, vendo ele ontem, se você vê a cena da bênção que ele deu ontem, você já via que é a cena de quem estava partindo. Ele não conseguia expressar direito.
Ele não conseguia, mesmo que passou o Papa móvel no meio do povo, você vê que a mão dele nem conseguia levantar direito. Já estava, de certa forma, partindo. Mas ele sofreu se compadeceu. A gente corre o risco, porque a pessoa morreu, de exaltar demais. Mas não é porque ele morreu, é porque ele viveu em comunhão com o sofredor. Todos os documentos dele é em comunhão com aquele que está sofrendo. Porque ele viveu coerente ao Evangelho. Coerente ao Evangelho, coerente ao nome, que a gente vai falar depois, enfim, tudo isso. Pô, já aproveita e fala o nome. Quem foi o Papa Francisco, Frei? Bom, então, a primeira vamos ver o contexto, né? Como é que ele foi nomeado. Papa Bento renuncia, mas vamos dizer antes do Papa Bento. O Papa João Paulo II. Carisma. O Papa que acolheu a todos, a todos. Papa Bento chega, aquele Papa firme, aquele Papa que tinha que mudar alguma coisa, do jeito que estava a igreja. Mas por que mudar? Sendo que o Papa acolheu a todos? Sim, acolheu a todos, inclusive tinha problemas na igreja que tinha que enfrentar e resolver polêmicas. E o Papa Bento sempre foi firme. Quando ele era secretário, quando ele sempre foi firme, aquele alemão com muito conteúdo, mas ele não conseguiu fazer a reforma que tinha que ser feita. A renúncia dele, ele coloca, eu renuncio porque eu não tenho mais força para continuar. Renuncio para ajudar a igreja de uma outra maneira. A renúncia dele foi, de fato, impactante. Deixou a igreja, puxa vida, quem diria que a gente ia ver 2 papas ao mesmo tempo? Como é que nós vamos ver isso? Chega Francisco. Gente, um papa da América Latina. Um papa religioso, consagrado, jesuíta. Como assim? Um papa que ele, quando é apresentado, ele faz o seguinte pedido: reze para mim. Era o momento dele rezar para o povo, ele se inclina e pede: reze para mim. Na verdade, ecoa até agora: reze para mim. Nós estamos rezando para ele, pelo descanso dele. E esse Papa, amicíssimo de um cardeal franciscano do Brasil, então Dom Cláudio Uns. Dom Cláudio tocou no ombro dele e disse para ele, assim que foi eleito: não esqueça dos pobres. Saiu uns 3 minutos, ou um pouco mais, escolhe o nome Francisco. E Francisco não era Francisco de Sales, é Francisco de Assis. E o que é Francisco de Assis? Então o nome já é um legado desse Papa. Quem é Francisco de Assis? Um santo universal, um santo da fraternidade universal, um santo do diálogo, um santo que mesmo no século XIII, 2 clamor muito forte que Francisco faz, a questão do ecumenismo e a questão da ecologia. Esse santo, e tratando todo como irmãos, chamando todo de irmãos. Tanto é que Francisco de Assis é o primeiro a montar um presépio. O presépio é a raiz com São Francisco de Assis. São Francisco era tão incrível que diz que um passarinho montou um ninho na cabeça dele e eventualmente ia descer pra ficar lá. Ele conversava Tamanha com os a paz, a animais. tranquilidade, né? Na verdade, isso até, por exemplo, hoje se você vai na Porciúncula, que é a igrejinha que ele restaurou, lá em Assis, a hora que você anda no corredor para o convento, o claustro, aí tem uma imagem de Francisco. Nas mãos tem um ninho com a pomba. Uma pomba de verdade, um ninho com a pomba, a imagem. Então, é incrível. Então, a Porciúncula, hoje, graças a Deus, é proibido tirar foto da Porciúncula por conta que é muito flash. Então, você chega lá, você compra a foto, mas você não pode tirar foto. É muito flash, questão de celular e tudo mais. Mas Francisco, esse santo universal. E o Papa Francisco? O diálogo com todas as religiões. Prioridade, quem são? Todos somos irmãos. Fratelli tutti. Todos somos irmãos. E o Papa Francisco? O clamor que ele faz para cuidar da casa comum, que é a ecologia. 10 anos tem essa encíclica, Laudato Si. Laudato Si quer dizer louvado seja, que é inspirado num hino que São Francisco de Assis fez antes de morrer, que completa este ano 800 anos. O Cântico das Criaturas. Louvado seja, meu Senhor, por todas as criaturas. Então, esse Papa Francisco,
buscou muito em São Francisco, sabendo dialogar com as outras religiões, dialogar com, chamar a fraternidade e viver a diaconia, o serviço, a simplicidade. Um papa que não aceita morar em palácio não era só porque era medo de ostentação. Ele mesmo disse numa entrevista que ele pediu para morar no Santa Marta, que é a casa de hospedagem, porque ele não conseguia morar sozinho. É conviver, morar numa fraternidade. Um religioso é assim, nós não moramos sozinho. Então, Francisco, a primeira mensagem é o nome. É o nome, o Santo da Paz. Olha o que o Papa Francisco fez até os últimos momentos, clamor pela paz. O clamor, e muitas vezes desagradou autoridades. Que o Digo, candidato a presidente da Argentina, depois tornou presidente, o que ele falou do Papa, aí o Papa, assim que ele foi eleito, o Papa ligou para ele. O Papa ligou, e ele ligava mesmo. Aí ligou para o Júlio. Ele falou, Lancelotti. Exato, fazia ligação. Então, é um Papa próximo. É um Papa próximo. Então, esse Papa foi no tempo certo. Mas poderia dizer assim, eu vejo, do Papa João Paulo II, nossa, aproximar dele, você ficava de uma maneira tão emocionado, tão comovido, porque vinha o carisma por excelência. Já o Papa Bento, tão firme, tão exigente, mas somos humanos. E foi um gesto de humildade também renunciar. Um gesto de humildade renunciar do Papa Bento, com todo o conteúdo. E Francisco conseguiu fazer toda a reforma, mas fez muitas reformas. E que muitas vezes incomoda. Incomoda, inclusive, a própria igreja. Então, o Papa até assusta, às vezes, o que a gente assiste sobre o que fala do Papa. Assusta e dói na gente. Porque ele é um Papa que convocou o diálogo, inclusive aqueles que radicais, seja radical para o lado, seja até seja o conservador, mas seja o outro também mais avançado. Sim. E sempre foi firme. Eu acho que é muito importante lembrar que ele reabriu o diálogo com o FSSPX, porque tinha sido fechado. Você pode falar um pouquinho, Bário, pra gente da FSSPX? O que é o... Da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Não, essa fraternidade, na verdade... Bom, aí é melhor você falar, porque então, o que acontece? a questão da Fraternidade Sacerdotal, ela é a fraternidade que tem uma visão mais tradicional da igreja. E ela havia sido proibida durante o papado anterior. E uma das coisas que ele faz é abrir o diálogo com a FSPX, porque dizia-se que eles andavam muito próximos do cisma. E eu acredito que foi justamente o diálogo do Papa com esse grupo que fez com que não acontecesse o cisma. Ou seja, que suas práticas religiosas, a noção de poder continuar com a missa tridentina, a noção de muitas vezes poder ter certos elementos da liturgia mantidos ainda naquilo que foi autorizado por São Pio X lá atrás. Boa parte dos elementos relacionados à escolha de determinados temas, né? Então, um exemplo. Qual que vai ser a postura na FSPX da mulher poder ler? Ela não lê. Porque isso é uma inovação recente, a possibilidade da mulher ler. Então, o respeito que ele teve com esses grupos mais conservadores foi extremamente importante. A parte assim, se hoje nós temos um movimento tradicional no Brasil que não é sede vacante, é por causa do Papa. Por ter permitido a existência desses elementos e entender que esses elementos, de uma forma ou de outra, eles enriqueciam a igreja. Mas sempre orientando, sempre advertindo e fazendo um clamor para que... fazia com os grupos mais progressistas. É muito similar o diálogo do Papa com os grupos mais progressistas, principalmente os alemães, é muito similar ao diálogo dele com a FSPX. Uhum. É um diálogo, tipo... equilíbrio. Vocês estão talvez andando acima em determinados elementos,
Mas reconhecendo isso, entende? Reconhecendo que é preciso dar liberdade para esses grupos atuarem. Mesmo assim, eu vejo que foi um Papa muito criticado, né? Injustiçado. Mas Por eu- alguns, o senhor concorda? Foi, mas também foi um Papa que incomodou. Incomodar, não podemos ver no sentido pejorativo. O incomodar, você tem que sair da sua zona de conforto. Seja o grupo conservador, seja outro progressista, sentiu muitas vezes incomodado. O incomodar é para você sair, de certa forma, de onde você está sempre a mesmice e ousar, refletir, nunca perder a mística, mas colocar os pés no chão, na realidade. Então, e ele era firme, deixou documentos muito firme, exigindo, sim, a comunhão. Ou, se não está em comunhão, aí a busca é isso. Então, e ele fazia de tudo, veio para todos. Ele termina um dos últimos discursos, a igreja é para todos, todos. E todos significa, inclusive, todos os movimentos. Todos os movimentos que existem, você na sua família mesmo pode ter gente mais conservador, como outro mais progressista. Então, a igreja é de todos, todos. Ele insiste em dizer isso na sua alocução, seja principalmente nas viagens que ele fazia. Então, para acolher, mas sempre orientando. Caminhamos na linha, senão deixamos de ser a igreja viva. E essa, aos meus olhos, é a beleza da igreja, né, Frei? Beleza e os desafios. Porque a beleza não é uma coisa que você deixa parado, acomodado. O que é belo não é aquilo que já é feito. É aquele que... Nós somos obra inacabada. A palavra de Deus mesmo diz, completar em mim a obra inacabada. Então, o que é belo precisa ser lutado com muito suor. E às vezes lágrimas. O que é belo na igreja não é só você contemplar o que é feito. É por fazer. A perfeição só nele. Então, por fazer. E por isso que o Papa também, ele fala, além de pedir reza por mim, ele se apresentava sempre o bispo de Roma. Quer dizer, não é só aquele que manda em tudo. Ele também fez muito parecido com São João 23, né? Ele fez uma tentativa muito expressiva de trazer mais para próximo da igreja boa parte dos ritos não latinos. Interessante você falar João 23, porque para mim, eu falei dos outros dois, mas João 23, você vê que o Papa que teve a coragem de convocar o Concílio Vaticano II. Sim. E se você vê os documentos do Papa Francisco, quase todos atualizando o Vaticano II. Então ele coloca essa coragem. Então muitas vezes as pessoas falam, nossa, está muito avançado. Coisa de mais de 60 anos, que ele pega de documento lá do Vaticano II, e que, vou colocar Lumen Gentium, Gaudium et Spes, você colocar alguns documentos hoje do Vaticano II, tem gente que vai dizer, nossa, mas está muito revolucionário. Foi João 23, não foi nem o Papa Francisco. Por exemplo, a visão de guerra do Papa Francisco é basicamente a paz sem terra. Exatamente, que é do Vaticano II. Do Vaticano II. Que é a visão que ele fala, a visão pela paz. Então, e por que é tão atual? Aí você pode concordar ou discordar. É atual porque o fundamento é o evangelho. Sim. Aí o evangelho é boa nova e é boa nova sempre. Se é fundamentado. E o Concílio Vaticano II, você não foi de uma hora para outra que foi feito. Então você vai apresentar, às vezes, o documento do Vaticano II e existem alguns movimentos de resistência. Vaticano II terminou no início dos anos 60. Mas eu separei uma imagem que eu acho que ela revela muito. Porque essa imagem, ela revela algumas opiniões não tão progressistas do Papa. E por que eu tô fazendo questão de trazer elas? Porque, para mim, o Papa e todo católico, ele não é nem capitalista nem socialista, nem conservador nem progressista. Ele é aquilo que a palavra o indica. Não sei se o Frei discorda, mas eu acredito nisso. Então, várias opiniões são opiniões que, de alguma forma, afastam essa noção progressista. Então, por exemplo, ele fala ali em cima, Papa Francisco, Jesus é o único caminho para o céu, para o paraíso. O Papa diz que você deveria carregar e ler a Bíblia como se fosse um telefone. O Papa, o diálogo interreligioso deve ser construído em abertura, não em sincretismo. Então, aqui a diferenciação. Papa Francisco diz que a pornografia é uma ameaça para a saúde pública. Papa Francisco diz que
chama por um banimento global na desprezível surrogacy. Pra quem não sabe, pessoal, é barriga de aluguel, tá? Surrogacy é barriga de aluguel. Papa Francisco diz que cada país deve ter o direito de controlar suas bordas. Papa Francisco rejeita o apontamento do embaixador maçom libanês. Papa Francisco, a usúria, humilha e mata. Papa Francisco, casais do mesmo sexo não são famílias. Papa Francisco reafirma o direito de não emigrar e de permanecer numa terra e da pessoa poder permanecer na mesma terra, né? Papa Francisco, os padres devem ser próximos ao povo. Papa Francisco, não deixe que as cestas em abstinência sejam simplesmente uma oportunidade de você comer ali seafood, comida do mar. Comida do mar. O lobby maçônico está entre os mais sérios problemas para mim. Papa Francisco ordena o expurgo de maçons livres dos Cavaleiros de Malta. Papa Francisco, são as raízes e a tradição que garantem o futuro. O Papa chama as universidades católicas para superarem o legado do iluminismo. O Papa, se alguém insultar a minha mãe, ele fala isso do protestante, né? Do anglicano, na verdade, que ele tá fazendo. Por conta de Maria? Sobre Maria. Ele fala, se ele ofendesse Maria agora, eu socaria ele. Pá! Proteger os não nascidos é uma preeminente prioridade. Papa Francisco, o Vaticano reconhece Palestina como Israel, Palestina como Estado, incomodando Israel. Ali, ó, o Papa diz que a teoria transgênero é má. Papa Francisco condena o mal de legalizar as drogas. Papa Francisco, inclusive tem opiniões aqui que eu sou mais Francisco que o Papa. Tem algumas opiniões aqui. Papa Francisco diz, converta, senão você vai terminar no inferno. Papa Francisco compara o aborto com contratar um hitman, um mercenário. Então, do coronavírus ali também, né? Papa Francisco diz, quando eu digo de esquerda, eu quero dizer homossexual. Papa Francisco, ele aprova um documento dizendo vacinação como uma regra não é uma obrigação moral, deve ser voluntária. Coronavírus, as igrejas de Roma voltam assim que o Papa volta para lá. O liberalismo e o free market falharam com o mundo. Papa Francisco, crianças gays deveriam ter tratamento profissional. Papa Francisco diz que a Igreja Católica deve manter o banimento nos contraceptivos. Papa Francisco, as crianças têm direito de ter uma mãe e um pai. Caramba, velho. Infinito. Isso aqui é só um recorte disso. E nas encíclicas é mais profundo ainda. As pessoas não entendem que o Papa Francisco ele foi uma pessoa muito aberta ao diálogo. Engraçado que, por exemplo, igual hoje eu vi um vídeo do professor Marcelo, que é um católico conservador. Sim. E ele fala, pô, eu até me senti mal, assim, né? Porque no dia da morte do Papa, ele falando, pô, não foi um bom Papa, tal. E aí ele critica as encíclicas. Ele critica as encíclicas no vídeo. Né? Falando que você consegue ver pelas encíclicas dele que ele não foi um bom Papa. Né? Ele fala isso no vídeo. Ele repete Leão 13, pelo amor de Deus, gente. Não vai muito longe Leão 13. Eu não sei se o Mas é interessante, tem gente que acha que tem autoridade para julgar e dizer o ponto de vista isso. Eu lamento que uma pessoa dizer, a partir das encíclicas, plural ainda, que mostra que não foi um bom Papa, eu vou dizer que ele não é um bom crítico. Porque para dizer isso, me desculpa, talvez ele não aprofundou. Se a gente pegar assim, fagulhas, manchetes, assim, qual o risco de dizer, não foi um bom por quê? Preciso dizer o porquê que não foi bom. Porque, na verdade, a encíclica, para mim, foi tão iluminada, as encíclicas foram. É claro, como eu disse anteriormente,
que ela pode incomodar. Alguns Sim. pontos podem... Aliás, deve. Quando se fala, por exemplo, eu vi já outro dia uma crítica muito forte, conversão ecológica. Ele colocou numa encíclica, pediu conversão ecológica. Sim, o Papa pediu isso. E pediu, anunciando tragédia climática, que poderia e que pode, que está acontecendo. Ou a gente se converte, e aí alguém faz até quase piadinha, quando há essa expressão. Quer dizer, há sim um clamor quase impactante. Ou a gente muda, ou vão pagar um preço alto. Já estão pagando preço alto. Então, mas ele é o Papa do diálogo. Mesmo naquilo que ele faz uma advertência, é forte nas suas palavras, e tem que ser firme, mas, pelo amor de Deus, se for analisar que o pontificado dele é ruim a partir das encíclicas, olha, lamento. Mas tem sacramento da confissão, pode buscar. Vamos. Eu acho que o principal em relação ao Papa é que ele defendia, em termos políticos, que é onde eu imagino que o professor Marcelo tem a maior discrepância. Ele defendia o capitalismo mediado pela ética cristã. É isso o que acredita efetivamente o Papa Francisco. O Papa Francisco mostrou algumas vezes que ele discordava do central do socialismo e que ele acreditava que o capitalismo era descontrolado. E que ele acreditava que o capitalismo deveria ser controlado pela ética cristã. E essa ética cristã deve buscar o quê? Os oprimidos. É isso que me parece ser a visão do Papa relacionado ao sistema político. Agora, relacionado à missa. É verdade, o Papa não voltou à missa em latim. Será que deveria voltar? Aí a pergunta é... Mas a missa em latim é a missa tridentina, você fala, né? Na época a missa tridentina ela tem outras características além desse. Mas pode fazer a missa tridentina hoje, não pode? Pode fazer. Só que o problema é que há uma crítica à missa nova como se a missa nova não pudesse ser válida. Mas a missa nova aproxima o povo da igreja, não é esse o sentido? Mas é porque ela ser vernacular não é ela ser missa nova. Tá. É possível ter uma missa tridentina. Não Falei é, na verdade, besteira, né? Mas é falei possível ter uma besteira. variação da tridentina Desculpa, falei em besteira. vernáculo. Não é isso, Papa? Tem gente que tem saudade daquele que nunca conheceu. Não, calma aí, pai. Calma aí. Até na política, na igreja, é uma coisa... Tem gente que tem um saudosismo daquilo que nem experimentou. Eles vão com frequência na missa tridentina. Sim, mas eu estou falando assim, o fato de começar a exigir e tudo mais, eu respeito. Falar a verdade, muitas vezes a igreja precisa mesmo de mais contemplação, precisa de mais concentração. A gente tem que tomar cuidado para não ficar tão disperso. Uma liturgia muito bem preparada, ela tem uma riqueza onde as pessoas... Por exemplo, a dinâmica minha da celebração que eu faço, trazer as crianças para o presbitério, liturgicamente não está certo. Olha, esse padre trazer as crianças para o presbitério. Se você for analisar assim à distância, liturgicamente não pede isso. Pastoralmente, como é que as crianças, aquele montão de crianças, durante toda a missa, quieta, expectativa, você consegue contemplar, você consegue valorizar e consegue concentrar. Então, com aquela multidão, eu só disse isso por experiência própria. Então, existem algumas coisas, o legalismo, ele tem hora que impede até a caridade, porque é lindo o zelo. É lindo fazer com o ambiente. Por exemplo, nossa igreja é uma igreja que ela tem artisticamente ela favorece a contemplação. Hoje, muitas vezes, a igreja você vai, está tão disperso, nossa, a gente nem concentra para fazer a oração do silêncio, da escuta, por exemplo, após a comunhão, refletir um pouco, tudo isso. É riqueza. Agora é lindo também quando você vê que vai a família toda numa celebração, onde a pessoa se sente contemplada, onde a pessoa se sente valorizada, que vai ser abençoada, vai ser consagrada. Então a gente tem que colocar os pés no chão. Para colocar as mãos no céu, tem que pôr os pés no chão. Isso é coisa que eu sempre afirmo. Sim, e é uma riqueza, sim, ter aquele que gosta daquele ambiente mais favorável. Como nós temos, por exemplo, no caso aqui em Araguari mesmo, temos o caminho catecumenal. Eles têm a Eucaristia, uma celebração privativa, que não deixa de ser uma riqueza para a igreja,
mas todos não somos do caminho. Tem outros que são de outros movimentos, de outras expressões. É uma riqueza da igreja. Então, existe coisa... Eu não tenho autoridade para falar, para dizer que isso é certo ou que isso é errado. Então, mas é uma riqueza, desde que esteja em comunhão e na obediência. Ô Frei, o Cabeleira falou aqui do Marcelo Andrade, que ele falou que as encíclicas, bastaria a gente olhar isso e a gente saberia que ele não foi um bom papa. O que são as encíclicas e qual que é o fundamento delas? Em que termos elas são utilizadas? Legal, legal. Tem sempre um apelo à encíclica, tem um objetivo, um foco. Por exemplo, você vê, trago aqui alguma encíclica, você vê a Laudato Si, né? A carta encíclica, que completa 10 anos este ano. Laudato Si, como eu disse, acho que off, antes de começar, ela é inspirada no Cântico das Criaturas que São Francisco de Assis fez antes de morrer. Laudato Si é um clamor para que a gente se converta e cuida muito bem do planeta, senão vamos pagar um preço alto. Ele diz o seguinte: um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. E na verdade não é frase só dele, ele pegou do patriarca Bartolomeu. O diálogo dele. Ele coloca: um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Então, depois, mais adiante, é nossa humilde convicção que o divino e o humano se encontram no menor detalhe de túnica inconsultível da criação de Deus, mesmo no último grão de poeira do nosso planeta. Tudo ele está dizendo, fazendo um apelo. Ou a gente muda, ou o planeta... nós já não estamos suportando algumas situações por causa disso. Então, o que nós estamos fazendo com o planeta, já estamos pagando um preço alto. Então, a gente vê como é que estão as estações. Que o diga a tragédia no Rio Grande do Sul, o ano passado. Que o diga... Nós estamos experimentando lá em Santa Catarina, em São Paulo. Então, nós precisamos converter. Então, essa encíclica é um apelo à conversão no tratamento da casa comum. Ele coloca o planeta como casa comum. Nós somos guardiães. Nós não somos donos. Né? Nós somos guardiães. Então, veja o que nós estamos fazendo com a água, as nascentes e tudo mais. Isso já estamos sofrendo consequência disso. Então, o apelo dele há 10 anos. Há 10 anos essa encíclica. Então, a outra encíclica, a exortação apostólica, que é todos somos chamados à santidade. Então, é sempre um apelo para que a gente mude. Qual é a proposta que tem? E o fundamento é o Evangelho. O fundamento é o Evangelho. Um Papa tem que lançar uma encíclica. Não é uma, várias. E vai orientando. A encíclica são esses livros Cartas. aqui. São cartas que ele escreve. Essas cartas, elas não são infalíveis. Apenas quando elas tocam em assuntos de fé e moral. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos visões diferentes, muitas vezes, em certos assuntos. E pareceria que papas diferentes estariam se contradizendo. Tá. Então, por exemplo, existe uma fala muito específica na Renovaram sobre a nossa relação com o meio ambiente. Que deve ser uma relação mediada pelo usufruto do homem e por aí vai, que é também uma coisa que o Papa não vem falando de si. Se a gente pegasse um trecho da Renovaram, a gente poderia olhar para a Laudato Si e dizer, opa, calma aí. Tem uma contradição, tem uma contradição de um Papa aqui. com Mas outro. o que a gente primeiro deve buscar? Às vezes pode ser que tenha. Tá? Não é impossível que tenha. Mas o que a gente deve buscar? Coesão. Entender que boa parte deles leram os dois textos. Então eles sabem as exortações relacionadas aos dois textos. E que eles, quando eles estão introduzindo alguma coisa, eles estão buscando, de alguma forma, preservar a tradição. Será que a gente não tem que entender aquela carta para aquele tempo também? Então, isso é outra coisa importante. Há uma mudança de tempo e a igreja é adaptável. Mas o que importa, em suma, é as advertências deixadas para a gente no passado não podem deixar de existir para a gente hoje. Então a gente precisa, por exemplo, mediar o desenvolvimento com o meio ambiente. Essas duas coisas precisam conviver, porque a gente não pode deixar os mais necessitados fora e, ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar do meio ambiente. Como a gente faz isso? Esse é um dilema.
E aí o Papa Entende? vai conduzir. Vai né, con- isso aí. Exatamente. Quando ele propõe, e depois outra, é claro que a igreja, ela vai, de certa forma, englobando mais coisas, mas quando você coloca documentos, e eu insisto em repetir, por exemplo, do Vaticano II, no início dos anos 60, é tão atual, quando os documentos fundamentados precisamente no Evangelho, no caso do Evangelho Gáudio, isso aqui para mim vai ser sempre atual. Vai ser sempre atual. Interessante que ele fala, por exemplo, no caso, é muito profético quando ele diz o seguinte, ó, há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. Reconheço, porém, que a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida, por vezes muito duras, adaptas e transformas. Olha aí, ó. Me explica, o que é viver uma quaresma sem Páscoa? Ótimo. Uma quaresma sem Páscoa é viver sem alegria, é viver só você, só a dor, só a dor. Você não tem alegria de viver, não recuperar a alegria, como a cena de ontem do Evangelho. Vai para o túmulo, você não encontra. Você deve encontrar a alegria. Não é que a morte não existe, ela existe. Não é que a dor não existe, ela existe, mas ela é transitória. Então, como eu gosto mais dessa frase, não podemos buscar Jesus sem a cruz, porque corremos o risco de encontrar a cruz sem Jesus. Então você busca, você enfrenta, mas você não fica só no murmúrio, na lamentação, mas a alegria de viver, a boa nova, com entusiasmo. E daí ele chama uma igreja em campanha, a igreja em saída, um pastor que tem cheiro de ovelha, ou seja, um padre não pode ficar ali acomodado só na sacristia, mas o Papa necessita também de recolhimento. Senão eu vou ser um padre vazio. Se eu, por exemplo, estou, de certa forma, daqui a pouco tem missa, não, vamos conversar um pouquinho mais, daqui a pouquinho tem missa. Não, está chegando a hora, dá tempo ainda. Não é assim, vamos fazer o recolhimento, para não chegar vazio. Então, quando ele disse que só pensa, tem gente que é inclinada a viver a quaresma, parece que incomoda até com a alegria do outro. Tem gente que parece que aproxima de você se você tiver um tumor. Aí você foi curado, já deixou. Não celebra a sua cura, vamos dizer assim. Uhum. Então, tem o prazer de dizer só da dor, com todo respeito àquele que aproxima para aliviar tal dor. Mas somos chamados à alegria do Evangelho, o entusiasmo. Se você age com entusiasmo, você deixa o outro entusiasta. Então, entusiasmo é ter Deus dentro de si. E aí ele orienta nesse documento, inclusive, as nossas homilias, o tempo que tem que durar. Que é até o tempo de homilia. Até o tempo ele coloca aqui nesse documento. Até o tempo, de 8 a 10 minutos. Por que esse tempo? 8 a 10 minutos é uma homilia maior, no caso. É uma massa. É uma duração maior. Porque homilia não é lugar para você fazer estudo de catequese. Salva alguns encontros. Se tem algum encontro, por exemplo, privativo, o movimento dele, ou seu movimento, outro movimento fez, é privativo. Agora, para o povo de Deus, uma missa, a homilia, a palavra quer dizer bate-papo. Não é um sermão, não é um moralismo. Então e aqui ele coloca como deve ser feita a homilia. É incrível, ele dá até a dica a respeito disso, para não ficar disperso ou cansativo. A gente tem que, mas ter conteúdo, não é só fazer rápido. Mas antes dessa orientação dele, as homilias eram maiores, duravam mais tempo. Não só antes, até com a orientação dele, alguns demoram demais, se perde. Meia hora, e isso acaba fazendo... Exato, se perde. Olha só. Salvo, eu repito, se tem algum encontro, se tem alguma concentração. Ou até alguma celebração específica, né? Por exemplo, alguém me disse hoje, meu Deus, na missa da Vigília Pascal não vou nunca mais. Parece que nunca acabava, né? A Vigília Pascal. Foi de fato, tem lá do Antigo Testamento, o Novo Testamento, os salmos que canta, o batismo de adulto, a renovação das promessas. Mas a extensão, é o Trito Pascal. Mas a homilia, eu não consigo perceber ela como um tempo. Porque ela é um bate-papo, ela é uma mensagem só que vai ser passada ali. Se for bom, é como se fosse um filme. Ela pode ter 1 hora e vai parecer que teve 15 minutos. Há controvérsia, porque na verdade a celebração não se reúne só em homilia, né? Depois tem a extensão, os cânticos, a liturgia, senão você corre o risco de focar, mas só numa parte. E aí corre na oração eucarística, corre não sei o que, calma.
Então faz uma oração eucarística lentamente, faz com que leve à contemplação. Então a preocupação dele é que a gente fica, de certa forma, talvez pregando a nós mesmos. Uhum. Pregando a nós mesmos. Você Ali a celebração são 3 etapas. É interessante. Tem 2 mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Então, essa mesa, então tem 2 alimentos. Você alimenta da palavra e alimenta do pão dos anjos. Mesmo aquele que não comungou aquele dia, mas ele está em comunhão espiritual. Então, aquele momento é permitivo para ele. Tem tantas pessoas que vivem uma santidade que ela tem consciência que não está em condições de receber a comunhão nesse dia. Ela vive em estágio de contemplação. Então não é porque eu, Frei Mauro, rezo no mínimo 2 missas por dia, sou mais santo do que aquele que nem comungou. Porém, tem também, depois vou ler um pouquinho aqui um detalhe, que ele fala da comunhão, a quem deve receber a comunhão. Então, a sua pergunta é, quais são as partes? Tem a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Você tem esses 2 alimentos. Mas antes, se você puder contar, eu acho que eles conhecem, você conhece bastante, mas acho que ele conhece pouco disso. Se você puder contar para ele quais são as partes da missa, eu tinha começado a falar isso com ele. Então, por exemplo, quando o padre entra na missa, ele está imitando, por exemplo, a entrada de Cristo, a procissão de Cristo em Jerusalém. E aí, quando ele vai... Aí eu fui contando ao longo, né? O ato penitencial, que é um momento específico em que há uma tentativa de afastar-se do pecado para poder comungar. Então, ali são perdoados. Se o senhor puder fazer explicar as estruturas... Essa entrada solene não é para receber só quem preside. É a equipe celebrante. Então, você tem a motivação inicial, que é a acolhida. Hoje, na liturgia, até em muitos lugares, a orientação, nem precisa de comentário inicial. A motivação inicial para deixar concentrado. Então, um cântico que você acolhe. Quando o sacerdote chega, se não tiver o Santíssimo na frente, tiver a capela do Santíssimo, o sacerdote, a equipe celebrante, faz vênia, ou seja, inclina. A hora que o sacerdote sobe no presbitério, ele beija o centro da mesa. Que no centro da mesa está lá a relíquia do padroeiro. Talvez é uma pedra do local, talvez um pedacinho de veste. Então tem a pedra que ele beija solenemente. O beijo que o sacerdote está dando ali não é só ele, é todo o respeito ao sagrado centro. E aí você, no caso mais solene, a gente incensa, como no caso ontem de Páscoa, a incensa porque a oração nossa sobe até Deus, como a fumaça do incenso. Então, solenemente, aí você acolhe, marcado com o sinal da cruz. Desde o início da nossa vida, que é o batismo, da vida cristã, marcado com o sinal. Então, somos assinalados com esse sinal. Invoca-se a Santíssima Trindade e faz um convite à reconciliação conosco mesmo, com os outros, para que haja uma reconciliação com Deus. É o rito penitencial. E quando é solenidade, ou domingo, tempo pascal, entoa-se um hino de louvor antes de fazer um convite. Oremos, quer dizer, rezemos, silencia. Neste momento, é apresentada as intenções. Eu digo neste momento, porém, muitas vezes, antes do comentário inicial, o comentarista já fala a intenção, que aliás tem gente que é viciada em intenções. Coloca tanta intenção que até polui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Então, ali é para você apresentar no silêncio. Observação minha. Faz a oração, aí vem o alimento da palavra. Antigamente, depois da primeira leitura, chamava salmo de meditação. Hoje é salmo responsorial. Porque não é para você necessariamente meditar, é para você responder à leitura que você ouviu, que geralmente é tirada do Antigo Testamento, salvo o tempo pascal, que é tirado dos Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja, que mostra a coragem de Pedro e o nascimento da igreja, como no primeiro Papa, certo? E aí você responde, aí tem alguma carta encíclica, tá vendo? Ó? As encíclicas, as cartas, a gente geralmente São Paulo. Depois aclama-se o Evangelho. Isso que é o momento em que é o primeiro momento em que o padre está em persona Christi. Exato. O primeiro momento foi interessante eu falar isso. Faz o sinal da cruz assim. Exato. Assim e no coração.
Na mente, na boca e no coração. Aí proclama-se. Ao proclamar a palavra de Deus, o Evangelho, que é palavra da salvação, olhares atentos, ouvidos abertos, que vai estender o alimento, da qualidade do alimento. Nós não podemos, nós não temos autoridade para fugir da palavra que proclamamos. Nós podemos atualizar, mas é pegar elementos da palavra. Se eu falei, irmão, pessoal, vou aproveitar que, olha, a festa do meu padroeiro, da minha padroeira chegou agora, eu quero falar um pouquinho agora hoje sobre Nossa Senhora. Não tinha nada a ver, vamos dizer assim, sobre as aparições. Não é o dia de refletir sobre as aparições, tem o dia que eu vou refletir. Então, qual é... Isso é uma das preocupações do Papa, inclusive, que eu achei excelente. Exato. Se você tem 40 minutos de homilia, significa que o conteúdo do texto em si provavelmente foi... Vai perder. Vai perder. E aí faz a profissão de fé, porque de fato você quer continuar. Quem é o seu Deus? Por que você está aqui? Qual é o teu Deus? Quem você está buscando? Você crê? Creio, como Jesus pergunta, por exemplo, para Marta no velório de Lázaro. Então, você crê na ressurreição? Como Jesus pergunta para Tomé, como Jesus pergunta para Pedro, tu me amas mais? Antes professa a fé. Ou pergunta os discípulos de Emaús, que vai ser o próximo domingo, por que vocês andam tão tristes? Ah, não viu o que aconteceu? O que está acontecendo com vocês? Era necessário, a paz esteja convosco. Então, a gente professa a fé. Depois de professar a fé, a gente faz os pedidos. Uma coisa importante antes, que é bom o senhor poder comentar. A profissão de fé, ali estão todos os dogmas essenciais da nossa fé. Exato. Se você for olhar a lista de dogmas, pode ser traduzido ali. E tem um creio que é difícil decorar, Que é o do Concílio de Nicéia e Constantinopla. É o credo niceno-constantinopolitano. Até é o nome para falar. Então você vai falando, creio em um só Deus, você vai descrevendo gerado, não criado, tal, aí você vai descrevendo quem é o teu Deus. Pô, fala ele pra gente aí, ué. Não, é muito difícil decorar assim. É muito difícil decorar mesmo, exatamente. Então faz algumas vezes essa profissão de fé. Depois dessa profissão de fé, a oração da Assembleia, que começa primeiro para a igreja. Depois, a necessidade, primeiro para o Papa. Agora, no caso vacante, vai pedir para a nossa igreja, como está peregrina e tudo mais. Depois para o bispo, para o povo de Deus, para os governantes, para o povo de Deus. Aí apresentam-se as ofertas. E a oferta, ela é apresentada, e aí tem, quando a gente recebe, a gente faz a purificação, purifica as mãos. Lavai-me, Senhor, dos meus pecados, purificai todos os meus pecados. Lavai das minhas faltas e purificai meus pecados. E aí, orai, meus irmãos, convida de novo. Aí, a beleza, a riqueza, aí age persona Christi. Sim. Aquela hóstia, aquele vinho vão ser transformados em corpo e sangue. E aí você recebe. Mas primeiro você chama o santo, que é muito importante isso, interessante. porque o santo, se diz que a todo momento a Assembleia de Anjos está cantando o santo. Então, quando você está cantando o santo, você está junto com todos comunhão o céu. Com o celeste. Comunhão com o céu. Então, o céu inteiro está cantando aquele santo. Você falou aí, Miorim, quais são os dogmas da igreja? São vários. São vários. Tem 23 dogmas. Então, dependendo E eles têm alguma classificação de hierarquia? Tipo assim, esse é o dogma principal e o... Não necessariamente. Não, você né? vai Não falar tem assim, uma... Todos são essenciais. Alguns vêm antes, logicamente, do que outros. É. Por uma questão apenas... Ô, Frei, o senhor falou que Dogma não é toda a fé, é um pouco de estudo na fé professada. a igreja, ela Valeu, tá valeu. vacante, né? Ela Isso. realmente já está vacante. Já. Pra ela ficar vacante, o camelengo tem que fazer as perguntas pro Papa, né? Chamar ele Constatar, já fez. pelo nome 3 vezes, é isso Isso. mesmo, né? Isso já foi feito. Bate um martelinho, simbolicamente. Ainda bate com o martelinho? Ainda tem Todo isso esse aí? rito, a igreja, nessa parte ela é bastante conservadora. Pô, isso Depois é ele vai- bonito demais, né? Lindo, Você é chamar riqueza. o Papa 3 vezes pelo nome, assim, né? Pra Conservada. realmente Depois que constatar, divulga né? o caso, porque que ele
que ele morreu. Foi à tarde, né, que divulgou, não foi? Insuficiência e AVC. Isso. Foi isso que... Primeiro tem todo esse rito interno. Todo esse rito. Você Aí comunica depois- o falecimento para os fiéis Isso. cedo e quando confirma, você declara que a sé está vacante. Só depois que confirmado, que faz esse rito de chamar o Exato. Papa pelo nome. Chama, o Papa E quebrar chama pelo Francisco. Fala Exato, é Francisco, exato. né? E aí, depois que é comunicado para... Da causa-morte e tudo mais. Agora nós teremos outros ritos Então, até o Tem. conclave. Tem. Agora, o conclave, a convocação já fechou, não sei se você viu. Hoje à tarde lacrou a porta. Vocês assistiram? Não, A vi vida não. lacrou, hoje à tarde tá nos vídeos aí. E aí, esse faz parte disso. Agora, preparar o corpo. E aí, agora tem um detalhe. Porque o Papa pediu uma mudança. Todo o rito que tinha já não vai ser mais igualzinho era. Inclusive o lugar de sepultamento dele. Não vai ser sepultado na Basílica de São Pedro, mas Santa Maria Maior. Tem 4 basílicas papal em Roma. E ele escolheu a Basílica Santa Maria, porque é muito devoto. Todas as viagens que ele fazia, ele passava primeiro nesse templo e pediu para ser sepultado nesse local. Pediu ser sepultado e o corpo do Papa era exposto para o velório. Agora não vai ser. É dentro do caixão mesmo. Então ele vai colocar dentro do caixão que vai ser velado. Por qual motivo que ele fez Ele pediu, isso? talvez, o jeito dele simples ser, que ele pediu não ser diferente. Não, é porque Pra o que parecer acontece? mais como... É que o que como... acontece? Ele ficava exposto fora do caixão. Porque o que acontece? Dos próximos 3 dias, o que vai acontecer? O corpo vai ficar exposto para as pessoas poderem visitá-lo. Terça, quarta e quinta. Um velório. É tipo o velório que a gente faz aqui com o Isso. caixão, só Vamos que ele passar dura no 3 caixão. dias. Exato. Depois disso, ele vai ser enterrado. Quando ele for enterrado, as pessoas vão poder ainda assim visitá-lo. O que acontecia antes? Ele ficava exposto um tempo e depois ele se fechava completamente no caixão. Agora, ele vai estar num caixão aberto. Então, até o momento dele ser enterrado, propriamente dito, ele vai estar exposto para as pessoas verem ele dentro do caixão. Dentro do caixão. Que vai ser semelhante a todos os velórios que a Semelhante ao gente nosso vê. velório. É o Isso. nosso, como Ao né? nosso, mas não ao deles. Que era. Que não era assim. Totalmente diferente. Totalmente. E por que ele mudou de basílica? Ele falou isso no Você texto. falou que é... Mas, na verdade, eu ia perguntar o seguinte. Outros papas já estão nessa Já, basílica tem. também? Todas as basílicas papais Tem alguns tem sepultados. papas. Mas fazia tempo, eu não me lembro bem o ano. Você lembra o ano que ele foi sepultado o último Papa lá? Faz mais de 200 anos isso. Que... Mais de 200 anos que um papa não vai para e outra por isso basílica. surpreendeu. Mas tem 4 basílicas papal em Roma, certo? E ele sempre se apresentava como bispo de Roma. Então, aí foi coerente na mensagem dele. Então, é Santa Maria Maior, é São João do Latrão, São Pedro e São Paulo fora do muro. São essas 4 basílicas. Ele deixa algo escrito Deixou. com esses Deixou um desejos testamento. dele. Ele escreveu em 2022. Foi lido hoje, mas escreveu em 2022. 2022 ele já tinha feito já tinha isso. feito esse testamento. É testamento. E quem lê o testamento é o camelengo. Isso. deles. Ele que Apresenta. faz a leitura. E agora ele, digamos que ele é o papa interino da igreja. Não é um papo interino, porque ele não pode tomar boa Não tem parte das papo, decisões. Ele é um tutor. O que acontece? Um exemplo. Decisões administrativas ele só pode. pode tomar decisões ordinárias ou inadiáveis. Então, por exemplo, uma decisão que não é ordinária, mas era inadiável. Nós vamos ter a canonização de Carlo Acutis. Parece que não vai ter mais agora, né? Então, exatamente. Mudou. Foi suspenso. É uma coisa que não é ordinário. Não faz parte do magistério ordinário. Mas ainda assim, ele fez essa suspensão. Então, é um poder que, para essas coisas inadiáveis, ela serve como com a mesma intensidade do Papa. Para suspender. Significa que ele não vai ser canonizado? Não. Significa que ele só poderá ser canonizado ou pelo próprio Papa ou por alguém que mande, que o Papa mande. Como não havia essa pessoa ordenada pelo Papa Francisco, isso implica que ele vai ter que ser ordenado ou determinado pelo próprio Papa, ou o próximo Papa vai ter que canonizá-lo. Sim. É isso Ele que vai ser significa. canonizado. Só foi adiado. Isso. Processo de canonização.
E o camelengo, nesse caso, tem condições. Agora, vale dizer que nós estamos vivendo um jubileu. Sim. Um jubileu tem uma programação muito intensa. E o jubileu, pra quem não sabe, É interessante. o jubileu acontece de 25 em 25 anos. Esse jubileu, né? Sim. Que é da encarnação. Acontece de 25 em 25 anos e marca um determinado período da igreja. Não só com uma agenda longa de eventos, mas com um significado geral. E o nosso jubileu desse ano é o Jubileu da Esperança. Mas tem jubileu extraordinário. Teve o Jubileu da Misericórdia, que ele proclamou o Jubileu da Misericórdia. Então, esse Jubileu extraordinário do qual eu fiz parte, ele convocou padres do mundo inteiro, uma concentração com ele, em Roma. Nós éramos mais de 600 padres. Você esteve lá com ele? Sim, no Jubileu, e recebi a função de ser o Padre da Misericórdia, que na verdade todos nós somos. E ele insistia, e um dos discursos que ele fez conosco foi o seguinte, ele contou a história no depoimento, certamente você já leu no livro dele, que ele colocou, quando ele era jovenzinho, na Argentina, ele entrou na igreja e era por volta de meio-dia. E ele tinha vergonha de confessar. Ele ajoelhou, tinha um padre no presbitério. Ele viu o padre, ficou com mais vergonha ainda. Ajoelhou com aquele medo. O padre estava saindo, pôs a mão no ombro dele. Falou assim, você quer confessar? Ele falou, não quero. Não, você não quer? E ele queria. O padre, eu te atendo. Aí ele atendeu e falou assim, olha gente, vou falar uma coisa para vocês. Vocês acham que se aquele padre não me atendesse, eu seria papa hoje? Eu não me lembro o que ele disse, mas eu lembro como ele me recebeu. Então vocês têm que ser portador da misericórdia, receber as pessoas com misericórdia, para descobrir que aquele padre estava com câncer. Ele estava com câncer, trabalhando, dando o máximo de si e acolhendo. Então vocês sejam portador da misericórdia em todos os momentos, mesmo passando por situações as quais seja exigente na vida. E ele foi coerente, tanto é que ele deu uma bênção ontem. Deu uma bênção. Meu Deus do céu. Então veja bem a situação. Então ele fez esse Jubileu da Misericórdia porque ele de fato foi o Papa mensageiro da misericórdia. Ele queria demonstrar a identidade dele. Então, e aí convocação para dar um choque na igreja, para que nós corremos o risco, talvez, deixar de atender o povo. E aí, por exemplo, às vezes a gente faz o rito comunitário de confissão, que por sinal é bonito, mas a gente não pode deixar de atender as pessoas individualmente, de escutar o irmão, de acompanhar o irmão, sabe? E a pastoral da escuta. Nós somos uma igreja, ele fala, igreja em campanha. Aí ele insiste, o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Ele insiste isso aí. Ele lutou bastante pela volta de uma figura que estava quase em desuso, né? É o diretor espiritual. Exato. Que é interessante, pode falar para eles o que é diretor espiritual e o confessor. Qual é a diferença? O que é? O diretor espiritual é uma pessoa que está dedicada a você. Ele conhece a sua história. E ele... Um exemplo, se você for num confessor qualquer, ele não tem motivos para rejeitar, por exemplo, uma confissão sua, para dizer que você não está arrependido. Isso jamais aconteceria. Mas um diretor espiritual tem isso. Ele pode simplesmente acreditar que você está repetindo muitas e muitas vezes um determinado ato. Ele não só lhe acompanha de perto, mas ele lhe orienta essas coisas. E ele espera que você haja de determinada forma. Porque é o tipo de exigência ali dele que ele muitas vezes vai estudar o seu caso. Ele vai entender por que você chegou a cometer determinados pecados. Cara, é como se fosse um médico da família. Ele tem seu histórico ali, ele conhece as suas doenças. Ele se dedica ao seu caso. E aí ele tem uma postura muito mais próxima, mas também muito mais dura em relação... E vai orientando. Por exemplo, cada casa de formação tem que ter um diretor espiritual. Eu fui nomeado diretor espiritual da Casa de Formação de Catalão, Goiás. E lá é o nosso noviciado. Então eu vou lá uma vez por mês, escuto todos. É desafiante. Hoje, o humano tá muito melindroso, é muito angustiante. A gente precisa beber das fontes, aprender um pouco mais. Inclusive a escuta faz com que a gente aprenda muito. É muito exigente, porque você não tem autoridade para dizer... isso, você tem condição, você não tem condição.
Porém, você tem autoridade para fazer refletir. Meu irmão, será que aqui é o seu lugar? Será que aqui é o seu lugar? Vamos pensar um pouquinho. Olha, ultimamente está acontecendo isso com você. Não é a confissão, é a direção. A confissão é sigilo. Você pode confessar o maior problema que for, eu não tenho autoridade de falar assim, ó, meu irmão, né? É sigilo. Você confessou. Não é segredo, é sigilo. Segredo eu posso contar até para o melhor amigo. O sigilo eu não conto para ninguém. Então, a direção, a gente necessita. Que bom se todos nós pudéssemos ter um bom médico, um bom terapeuta e um bom diretor espiritual. Difícil seria isso, muito hein, melhor. Frei? É porque o O senhor já cara- errou alguma vez fazendo isso? Já... Sendo diretor espiritual? Fala assim, né? Porque se chega lá, o senhor vai Mais orientar, duro, né? é, Vai é. orientar. E é difícil você orientar todas as pessoas e orientar todas de maneira correta. Pergunta super inteligente. Sua pergunta foi: o senhor já errou? Preste bem atenção. Há momentos que você não tem condições, não é nem o seu campo. Aliás, o Padre Zezinho, ele é muito interessante. Fala, nós vamos até numa fronteira. Tem algum ponto que não compete a você. Aí você pode dizer, meu irmão, olha, vamos lá. Este caso aqui não é de direção espiritual. Esse caso aqui, ó, convém que você... você quer que eu fale com o seu formador ou você vai falar? Entendeu? Você vai orientar, que aí a gente acaba tornando membro da equipe de formadores do Tietos, o conselho. Então, mas eu repito, e muitas vezes, por isso que quando me deram essa missão, né, ainda mais do ano que eu estou sendo diretor espiritual, que é o noviciado, é o ano que veste esse hábito, é o ano de provação, é um ano de recolhimento, é um ano que vem à tona cada ponto, é um ano que você de fato chora, não é de desespero, é do encontro consigo. Então, até que você... Então, muitas vezes, eu chego a um ponto, olha, espera aí, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para conversar na próxima esse ponto, vamos fazer isso, ó, pá, mas seja próximo. Seja próximo. As pessoas desistem nesse ponto, Frei? Pode ser um elemento para desistir. Não é só por causa da direção espiritual. Você dá um elemento, vai somando. Então, é um todo. Você não tem autoridade para dizer, ó, esse cara aqui não tem condições para ser. E eu acho que a principal diferença é a responsabilidade. O diretor espiritual é responsável por você. Responsável. Então ele é responsável por que você esteja comungando regularmente, ele é responsável por que você esteja em dia com as suas orações. São todas perguntas que o diretor espiritual faz regularmente. Como é que tá isso? E aí ele pertence a uma entidade. No caso, nós somos franciscanos. Qual é a proposta de São Francisco? Meu querido, você tem lido isso aqui? Você está ciente disso? Ó, esses pontos. Como eu também posso ser um diretor espiritual, meu diretor diz assim, ô Frei Mauro, espera aí. Pô, você é um padre com mais de 60 anos e você... Espera aí, vem cá. Você está buscando confessar, convém que você confessa, convém que você não sei o quê. Eu vou dizer assim. Então, a direção espiritual, ela abre um pouco mais a mente, faz com que a pessoa, ela comece, opa, de fato eu preciso de ajuda. E não é só ajuda no campo espiritual. O campo espiritual é magnífico, é lindo, é forte demais. Mas não é só espiritual, muitas vezes, a situação que você está vivendo. Sim. É perceber que você pode estar... É por isso que eu tinha comentado tem antes do psicólogo, né? De repente exato. você pode estar com um problema psicológico, você dizer, cara, você talvez devesse ir psicólogo. Cara, você talvez devesse mudar a abordagem que você está tendo nos seus negócios. Cara, e aí por aí vai, né? Olha, é do seu conhecimento, olha, de vocês também. Quantos suicídios de padre que aconteceram? Quantos suicídios? Então, veja, se nós ficarmos com várias lacunas, nós vamos nos perder um pouco. Então, a gente precisa beber da fonte e reconhecer. E é tão bom saber que... Tão bom não é saber das suas misérias, mas saber que tem alguém que pode ajudar você a enfrentar a sua miséria e superar. Isso vale para toda a realidade da vida. Se você tiver isso, meu Deus do céu, como que fica sadio? Tantas doenças tóxicas que existem. Então é bom saber, nossa, puxa vida. Então tem gente que vai confessar e aí ela fala, meu irmão, isso não é caso de confissão.
Isso é caso de direção espiritual. No caso, vamos dizer assim, uma pessoa que procura você para confessar. Olha, mas você deve dizer, que bom que você está procurando. Mas eu sugiro que você procure isso. E depois outra, nós padres, a gente precisa também enriquecer um pouco mais, ter mais elementos, porque existem situações as quais se deixa sem estrutura, viu? Tem mais elementos, senão... Você fala, legal de pessoas que estão lá e você não consegue ajudar e isso te abala. Se me abala, me angustia muito. Porque às vezes a pessoa, ela necessita, buscou, queria, que a gente fica quase impotente. Porém, repito, não vai sair sem a proposta para buscar. Como que você faz com essa relação que você falou assim? Hoje, um freio de mais de 60 anos e uma geração bem fragilizada, como que você faz para tentar entender a forma que eles pensam, que é muito diferente do que a gente pensava na nossa época? É uma outra geração. Como que você se atualiza para você trocar essa ideia com eles de uma forma que você vai entender o que eles precisam e vai entregar para eles o que eles realmente querem? Então, tem muitas vezes que você tem que conhecer um pouco mais. Você não pode parar por aqui. Não, já me ordenei já faz mais de 30 anos, então eu não preciso mais nada. A gente precisa dedicar constantemente. Como que eu faço? Somo 3 pontos. A primeira, a oração. A segunda, o esforço para conhecer um pouco mais. A terceira, buscar a humildade. Tem pontos que eu não sei. Por exemplo, vem um expert aqui, fala, meu querido, que bom que você veio. Você está até me ajudando. Então, vou pesquisar. Eu? Não, eu tô Não, dizendo assim. jamais. O Miorino Não, é você olhou expert. pra mim, jamais. Tô dizendo assim, O Miorino é expert. pode acontecer. Não é verdade. Sim, mas essa... É isso que eu quero dizer. Tô colocando assim. Eu entendi, eu falei pode ser. brincando. Pai. Sim, não. Mas sua palavra tem um certo peso. Mas o Miorinho é o Aí o seguinte... gordo aí, ó. Não, o Miorinho é expert em que... Não, ele é que, cara, ele sabe tudo, não é bom em nada, né? É um Aí, ó. pato. Ô, Frei, no ritual do Papa também, tem uma quebra do anel, isso também acontece, né? isso O anel acontece. do pescador. Isso. O que quer dizer o anel do pescador que o Papa usa? Porque é inspirado justamente em Pedro, né? Então ele usa como pescador de alma, pescador. Então é a missão, não é o poder, é a missão dele. Cessa a missão deste Papa. Por que Todo quebrou o Papa anel? usa Quebrou o o anel. anel do É pescador. relacionado àquele versículo em que Cristo está no barco. Já chamaram, já tentaram pegar os peixes várias vezes. E Jesus disse para ele tentar mais uma vez. E Pedro acolhe isso. Disse, não, Em atenção à tua já fui, palavra. em atenção à tua palavra, Lançaremos. E quando o faz, vários peixes saem e parecia que... não parecia que eles tinham acabado de lançar 3 vezes, eles eram extremamente experientes com isso, viviam uma vida nisso, não pareceu. E aí, nesse momento, Jesus, entre outras coisas, diz para ele, vós sereis pescador de homem. E antes, avance para as águas mais profundas. Isso. Porque a superficialidade não vai te trazer nada. Vai ficar vazio. E é interessante porque estava na periferia. Aliás, o Papa Francisco, ele fala da periferia existencial. Não só da periferia urbana e tudo mais, periferia existencial. Você está muito periférico. Então, olha, nós pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Mas em atenção à tua palavra, vamos lançar as redes. E Jesus, avance para as águas mais profundas. Sim. Ou seja, se você ficar deixando Jesus periférico, se você ficar, aí só trevas, pesquei a noite inteira, não peguei nada. Quer dizer, as trevas, tal. Jesus vem, a luz, e dá, avance. Agora, doravante, você vai ser pescador de homens. Então, quer dizer, você é o anel do pescador. Entendeu? Dou atenção à tua palavra. Esse avanço, ele serve para mim também, com cristão? Certeza. Eu também devo avançar? Com certeza. Porque a hora que o senhor me conta, parece que é o sacerdote. Ele tá falando pro sacerdote, avance. Para você buscar mais pessoas, para você pescar mais pessoas. Só que eu também, para buscar a fé, eu tenho que avançar para águas mais profundas? Graças a Deus essa pergunta que você fez. Porque se eu não tenho essa consciência, eu vou ficar superficial. Eu vou me esgotar. Eu vou dar um máximo de mim. Não adianta você madrugar. Não adianta você dormir tarde.
Não adianta você trabalhar, você não vai conseguir pagar suas dívidas. O que eu quero dizer? Agora, quando você aprofunda, agora eu descobri. Você trabalha menos é mais. Quer dizer, você deu atenção, qualidade. Não adianta você se esgotar se você ficar na periferia existencial. Aí, quando estão na periferia existencial, você aprofunda. E é isso que o Papa também tem insistido, que muitos estão na periferia existencial. E não pode ficar, a igreja não pode ficar na periferia existencial. Ela deve aprofundar. E nós aprofundamos, por exemplo, estar aqui agora, o objetivo é esse, para aprofundar o momento que estamos passando. Nós não estamos simplesmente expectativa de uma eleição de um novo Papa. Tem que saber, para aprofundar, deixa Deus ser Deus, deixa o Espírito Santo conduzir, invoca, esta igreja não é de homem, é de Jesus Cristo, mas ela é composta de homens e mulheres, e homens e mulheres temos as nossas fragilidades, as nossas misérias, e se nós não aprofundarmos, nós podemos afundar. Ou você aprofunda ou você vai afundar, vai se perder. A igreja nunca vai deixar de existir. Mas agora, coisa minha, mas ela corre risco de às vezes murchar. Por quê? Se nós ficar na periferia existencial, mas ela nunca acaba. Ela é de Jesus Cristo. E temos... Ela é bom. E como é bom, né? Você poder ter consciência que você tem que aprofundar. O senhor acha que o Papa Francisco também quis passar essa mensagem para a igreja? Não só quis, empenhou. Para a igreja realmente navegar águas mais profundas, pescar mais pessoas, O ano vocacional foi o lema, avance para as águas, fez um ano vocacional, avance para as águas mais profundas. Eu sempre ele insistiu, ou nós, não, se a gente não aprofundar, o que vamos ser? Agora que o Papa morreu, você falou, vai ter uma eleição, não é uma eleição, como que é feita agora? Mas calma aí, tem um elemento anterior. Depois da morte do Papa, desse período de visitação, do enterro dele, tem 9 dias, não é isso? 9 dias. Os novenais. São 9 dias de quê? Se eu puder... É uma espécie de novena que você faz. Convoca, tem vários ritos, celebrando, aberto para as pessoas manifestarem, tem várias celebrações, como toda a igreja, hoje mesmo a primeira missa que eu já rezei, tudo no próprio missal, tem 3 missas para o Papa, no novo missal, para o Papa que morreu. Você escolhe uma lá, você reza, escolhe uma não, você vai rezar, no caso hoje foram 2 na nossa igreja, a gente vai rezando, a sede vacante. E aí esses 9 dias, depois 9 dias, aí já a convocação, vão chegando os cardeais, e do Brasil são 7, né, que vão estar presentes, que pode votar menos de 80 anos, né, que pode votar e ser eleito, né. E... Quem pode ser eleito? Qualquer católico homem, né? Assim, oficialmente, mas na prática o que acontece é um cardeal. Sim. Mesmo? Qualquer pessoa pode ser eleita? Sim. Pode, mas... Eu posso ser um Papa? Se o Espírito Santo, né, inspirar ali, vai ser um padre que não é cardeal. Exato. Ele vai ser eleito. Poderia. Perfeitamente. O Frei Mauro pode ser o Papa. Mas geralmente não é. Geralmente não acontece. Porque existe também uma organização tão boa que não é dizendo assim que, nossa, isso então é política. No sentido sadio, sim. Mas esse ano talvez aconteça, por um motivo bem claro. É lógico um cardeal, mas aconteça que alguém que não está lá dentro possa. Porque existe um limite de 120 cardeais votantes. Só que tem 137 cardeais. Então é perfeitamente possível que alguém que não votou seja eleito. Perfeitamente possível, assim. Não é provável, porque os critérios... Cada cardeal vai colocar o nome da pessoa que ele acha que deve ser o próximo Papa. Exato. Menos o nome dele. O nome dele não pode. Cada cardeal vai colocar... Então são 120 cardeais que vão colocar lá, vão escrever num papel. Exato. E depois o camelengo... Ele que é o responsável por pegar esses votos e anunciar o novo pontífice. Caso não deu 2/3, o que ele faz? Queima no produto químico lá, que vai sair a fumaça preta. Preta. Geralmente, no primeiro dia, sempre é a fumaça preta.
Porque tem que ter 2/3 do... Exato. Se não Eles- tiver os 2/3, tiver. Só que lá, o que 51% acontece? Eles não é o dialogam entre suficiente. si. Depois que abre o conclave, pelo que o São João 23 falou, que é a única fonte que eu tenho de como funciona o conclave, eles conversam entre si. O tempo inteiro que eles estão ali. Eles podem Conversa e conversar entre reza. si. Tem Isso. vários momentos de oração. Vários momentos de oração. Por exemplo, nós franciscanos, nós temos capítulo. O nosso capítulo é uma semana. Não é conclave, é capítulo. Cada 3 anos nós fazemos isso. Agora vai ser 6 anos. A gente reza, a gente renuncia toda a função que está fazendo. Muita gente. Há um ditado que muitos cardeais vai papa e volta cardeal, que pensa que vai ser eleito para o conclave, né? Vai papa e volta cardeal. Tem outros que vão cardeais, voltam papa, não voltam, fica papa. Ficou papo, meu. Entendeu? Que humanamente assim pode acontecer. Ele vai papa e volta cardeal. Volta cardeal. Então, agora, esse é um ditado. Mas será que alguns cardeais realmente têm essa vontade de ser escolhido no Papa? Todos os cardeais são seres humanos, né? Então, o humano pode ser que tem um ou outro que gostaria de servir como papa. Como tem gente que quer servir como bispo. Então, você acha que tem... A minha dúvida é o contrário. Você acha que alguém que está dentro da instituição não tem o sonho, assim, a Claro, vontade de vários ser o vários, Papa? vários. recursos. De não ser o Papa, porque o que é o... Às seria vezes o a pessoa tem desafio? uma É louco. saúde ruim, ela não acha que ela duraria muito tempo como papa. Ela E a não responsa, né, cara? Porra. Você já viu aquele filme Abemos Papa? É claro que é de humor. Aham. Aí ele começa a rezar, meu Deus, que eu não seja eleito, que eu não seja eleito, que eu não seja eleito. Que eu não seja... É claro que ele é mais na linha de humor, mas é interessante mostrar. Ele fala assim, puxa, eu não vou dar conta. Quer dizer, e aí ele deixa, obviamente, vai se tornar papa, mudou completamente. Eu não sei, eu acho que um bom Papa não deveria almejar ser Papa. Alguns Ele ainda seria estão, escolhido pela maioria e pela responsabilidade, pela maioria, sim, serei. Mas eu não acho correto ele ficar dentro se oferecendo, né? Ó, eu quero ser o próximo Papa, ó, confia em mim, eu vou fazer um pontífice legal, política tal. nisso, Cabeleiro. Não tem. Não, Não sei, É que tem, você tá- tem não vários tem. dias de conversa interna, Há né? diálogo, sim. Há Mas diálogo, por existe né? que há diálogos, os diálogos? Porque eles estão conversando sobre temas de teologia. Não é a conversa aprofunda. mais alegre do mundo, não. Não. É uma conversa, não é tipo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, não é campanha política. Olha. Qual a sua opinião sobre... E aí pergunta. O Papa Francisco, no conclave de Papa Bento, ele era cotado. Já era cotado. Aham. No conclave anterior. Depois, no outro conclave, foi cotado e tornou-se. Uhum. Então, tem alguns que é cotado não só nesse conclave, talvez foi no outro. No outro. Por exemplo, desses cardeais do Brasil, um cardeal da Amazonas, ele foi Sim. meu primeiro formador, que é o Dom Leonardo, entendeu? E eles são 2 bispos franciscanos do Brasil, que eu conheço muito bem, ele do Rio Grande do Sul, que vão lá e sendo cardeais, poderão ser eleitos. Agora, eu falei, Mauro, acredito que não será um da América Latina agora. Esse é ponto de vista pessoal. Sim. Alguns falam que o Dom Odilo pode ser um nome ali, né? Mas Que é ridículo isso de ficar fazendo campanha pra... Isso que eu vi muita gente Sim, fazendo nas redes sim. Tem sociais. bolsa de sim. aposta. Isso. Sim, Isso bolsa pra de- mim é uma noção de... Tipo, essa sua preferência por um papa específico, tudo bem, pode existir até, porque você conhece, é natural. Mas isso de você ficar fazendo campanha, depois quando não for, será que você vai conseguir ter esse sentimento E de você, obediência como real? católico, assim, quando escolherem o Papa, qual que vai ser seu sentimento? Amor. Ó, que bonito. Amor pelo papa, não? Independente. Não sei, eu não sou católico, tô perguntando pra você, assim. Tu já é católico. Não, eu quero ser, mas Tu não já sei. é católico. Eu não Meu fiz a primeira Meu comunhão. Ori, o Papa, mas- o Papa que tá lá pra Resolva você, isso, por favor. ele é realmente Ele o seu tá sob pai. sua jurisdição, por Não, favor. calma, não tá sob minha jurisdição, graças a Deus. Não, peraí. Não tô. Repete a pergunta. Você perguntou ele como católico. É, Olha a resposta vai- que ele diz. sim. A hora que for eleito o Papa, ele deve estar pronto para Amar o ele papa. amar o Papa. Eu creio que também será capaz de escutar o Papa, escutar o pastor, conhecer, escutar, que à medida que você escuta,
Porque para obedecer, você tem que escutar primeiro. Como é que se escuta, por exemplo, no caso? Vai apresentar primeiro esse Papa, aqui veio, primeiro o nome. Habemus Papa. Aí diz o nome, tá, escolheu o nome. E aí, ao escolher o nome, já há uma mensagem. Olha esse Papa que veio. Há uma expectativa. E vai ser logo. Ela podia, Nossa Senhora de Fátima, eu acredito que sai. Né? Olha, tá vendo? Ó, eu imagino até o dia de Nossa Senhora de Fátima. É assim, mais ou menos. E já teve um conclave que durou 2 anos. 2 anos. Já teve conclave, Passou de 2 anos. Já pensou? Mas todos trancados lá dentro? Conclave. Todos trancados Eles até... comem todo dia, eles... Não, sim, mas eu falei, e as decisões? Como assim? O que acontece? Fica A todo mundo lá em igreja A igreja tá reunião. vacante. Porque, veja, o decano mais velho não participa. Ele fica fora, né? Evidentemente. Ah, tá, ele fica... Ele toma decisões normalmente no dia a dia. Entendi. Ele não tá lá... Ele tá lá fisicamente, mas ele também tá interagindo com outras coisas. Ah, tá. Não é dado a ele que dedique a sua energia à eleição do Papa, mas à administração interna. Por isso que é dado, entre os bispos cardeais, é dado a ele essa função. Por isso que ele é o decano. Hoje o engenheiro Léo é um amigo nosso, tá, o Frei? Ele postou um Twitter e onde ele falou assim: eu tenho certeza que a esquerda tá torcendo por um Papa Negro. Tava assim no Twitter dele. Cara, eu vejo isso assim, quase que eu chamei ele. Falei, mano, até isso você vai politizar assim? Eu acho que... Over. Passou da linha, não precisa. Passou da linha Passou, total, não né? precisava, cara? Geraldo, não precisava. Não tem não precisava. necessidade disso daí, Não né? precisava. Na verdade, a gente é aberto, né? Tem vários tribunais julgando a igreja, essa liberdade que, sem saber administrar direito, é digno de compaixão. Vou ser franco com você. É digno de compaixão quando existem umas posições assim, dizer que esquerda, direita, centro. Obviamente que vai ter um cardeal ou outro, pode ser da linha mais conservadora. Agora, a gente precisa perguntar, conservar o quê? Existem situações que você deve ser conservador. Então, que conserva o quê? Dizer que esquerda, direita, que eu quero que seja parece que tem um cardeal, só um cardeal negro, parece que é, né? Um cardeal negro, 2. Tem dois. 2 cardeais negros. Pelo menos 2. Então, mas meu Deus, e se for um branco, um negro, mas o que tem a ver? Mas o que tem a ver? Meu Deus. E, de novo, é uma visão ingênua, acreditando que essas pressões, esse tipo de pressão política exerce uma influência muito maior do que exerce lá dentro. Sim, que a igreja está submetida a uma Isso, política, uma imprensa. polarização local aqui, né? A igreja é muito maior do que isso, cara. A igreja Pelo amor de pensa, Deus. veja só, a Mas igreja a tá própria, pensando a própria Andréia aqui hoje, ela falou a mesma coisa. Você viu ela falando aqui. porque ela tá afastada. Ela falou assim, o próximo Essa Papa, noção de- provavelmente pela Não, linha que a porque igreja tá seguindo. a noção do que entendi. significa a inspiração, O que ela o disse? significado da Papa, expressão Ela afastada. disse que a igreja, pela linha que ela tá seguindo, provavelmente o próximo Papa vai ser um Papa negro. E tem várias pessoas falando isso na internet. Hã? Você falou que vai ser conservador. conservador. Não, ela falou que vai ser do... Provavelmente vai ser africana. Ela falou que vai ser do continente africano. Isso. Olha, O que não necessariamente... sim. mas às vezes é uma visão positiva. Mas depois ela falou que é o da Guiné. Não, porque quando... Acho que o Degné falou só em off, não. Falou. Tá. Não é necessariamente o negativo dizer se vai ser um negro, vai ser... Pode ser uma oportunidade ímpar, meu Deus do céu. O Espírito Santo permita. Então, agora, nós tivemos a graça de ter um Papa da América Latina. Mas é importante lembrar que nós já tivemos um Papa negro antes. Porque, do ponto de vista dos primeiros papas, alguns tinham herança etíope e, sob todos os prismas, eram negros. É lógico que a gente não tem um Papa negro na história recente, porque houve, depois de determinado momento, uma tendência expressiva de um papado em Roma, principalmente na Itália. Então, há ali muitos anos seguidos com essa origem. A origem etíope
diminui significativamente, mas nós já tivemos pessoas com fenótipo negro entre os papas. Ponto. Tipo, não é uma novidade para a igreja. Pois é. Não será uma novidade. Agora, será uma novidade para os tempos recentes. Em que, de fato, nós não tivemos isso. Sim. Mas é porque no início da igreja, a Etiópia tinha uma influência gigantesca. O norte da África tinha uma influência gigantesca. E é no norte da África ali, com raízes fortemente cristãs, que o continente africano se tornará tão cristão. O senhor acredita que é o Espírito Santo que decide ali naquele momento ali? Ele realmente inspira Primeira a decisão coisa é que a gente deve invocar o Espírito Santo. E eu não tenho dúvida que será invocado. A igreja ela é teândrica. Ela é composta pelo humano, mas ela é divina. Então não vai ser decisão simplesmente humana. Serão dias exigentes. Não vai ser tão fácil assim, mesmo sabendo que o Espírito Santo conduz, que é uma coisa tão fácil. Vai ser de muito esforço. Então é preciso toda a igreja estar em espírito de oração. É nossa missão como católico estar em comunhão, rezar um pouco mais, porque essa igreja não é nossa. E eu não tenho dúvida. Se a gente invoca o Espírito, ele sopra onde quer, mas você é livre. Quando a igreja convoca para rezar, é muito sério isso, é muito profundo. Não é qualquer coisa. Não é porque somos donos da verdade. Nós somos instrumento dela. E essa igreja não é nossa. Foi Jesus que a fundou. Então tem a sua raiz. E na força do ressuscitado, a gente supera o medo. O cenáculo, então Jesus entra, deseja a paz esteja convosco. Primeiro estar em paz. Invocar o Senhor. Formar correntes. É nossa missão como pastor. Convocar, mobilizar, rezar diariamente. Diariamente. E aí a sua pergunta, se eu acredito que o Espírito Santo... Não tenho dúvidas. Porque invocando... E aí isso não deixa talvez de impactar. Mesmo o Espírito Santo atuando. De repente ao apresentar o que quer de nós, Pai. O que queres de nós. Então até apresentar e até ser o que somos. Então eu vejo como oportunidade da gente ter uma espiritualidade mais forte, uma espiritualidade comunitária, porque muitas vezes a gente fica naquela ansiedade, nem aprofunda. Então é tempo de aprofundar, é tempo de rezar um pouco mais, é tempo de mobilizar. E eis a nossa missão. Que igreja maravilhosa pertencemos, que organização que ela tem, que igreja que é essa que nunca se acaba? Então, se fosse só de homem, já tinha terminado. Com tantas feridas que ela já teve, e tem ainda suas feridas. Só que é uma igreja que é conduzida pelo Espírito do Senhor. São Francisco de Assis, na sua regra, ele deixou: tenhamos o Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Então, se a gente tem o Espírito do Senhor, pode surpreender. A gente pensava, humanamente a gente até torcia, porque acompanhando aquele cardeal, nossa, se ele virar papa, vai ser tão bom. Porque a gente, eu sou padre, a gente sabe mais ou menos alguns cardeais, o que está fazendo. Mas o que Deus quer de nós, deixando o Espírito Santo conduzir, aí você reza, e reza todos os dias para esse pastor. E achei muito linda a sua resposta. A hora que apresentar, eu vou amar. Quer dizer, eu posso dizer, eu quero ouvir para amar melhor. Então, não tenho dúvida que o Espírito Santo está conduzindo. Mas, repito, é momento de mobilizar. Se a gente enfraquecer na espiritualidade, se a gente ficar na superficialidade, nós pagamos um preço muito alto depois disso. Então, precisamos empenhar. Como religioso, como padre, como aquele que ama a igreja. Então, afinal de contas, você ama a igreja ou não? Você ama a igreja? O senhor recomenda a ordem franciscana secular? Recomendo. Puder explicar um pouco para o A ordem franciscana secular é o seguinte: é a oportunidade de você ser franciscano vivendo na vida laical, leigo. A nossa paróquia tem um grupo da ordem franciscana secular. O que faz? Primeiro, uma espiritualidade na linha de São Francisco,
que tem a primeira ordem, que é São Francisco. A segunda, Santa Clara, as Clarissas. Então, e a oportunidade que muitos leigos queriam entrar na vida franciscana e não tinha como. E aí depois surgiu a ordem terceira. Então, a ordem primeira, a ordem segunda, a terceira. Como recomendo, se você quiser, uma hora a gente pode conversar pessoalmente. Comece a participar das reuniões, junto com o grupo que já existe, reúne no mínimo 2 vezes por mês. Ainda ontem mesmo tivemos uma exéquia de alguém ligado à Ordem Franciscana Secular, vítima daquele acidente lá, Sim, né, o Lucas Novato, né? o Lucas Novato, sobrinho de uma líder da Ordem Franciscana Secular. Então, como recomendo, não tenho dúvida, aquele que identifica a espiritualidade franciscana, buscar, assim como tem a Ordem Terceira Dominicana, tem a Ordem Franciscana, Terceira. Então, por que eu recomendo? Porque tem leigo que quer ser franciscano, viver o carisma Como de São faz? Francisco. Quais são as obrigações para ser leigo franciscano? Primeiramente, ele entra no grupo. Aí ele vai estudando. Tem a etapa de formação. Como nós temos na vida religiosa, etapa de formação. Só que não é enclausurado. Na sua casa mesmo. Tem as reuniões, você vai aspirando a ordem. Você vai lendo, tem um estudo da regra, vendo se é isso que você identifica mesmo, se é isso que vai fazer. Depois você faz os votos. Faz, inclusive, votos, mesmo sendo leigo. E faz a diferença na sociedade no franciscano. Então, primeiro precisa ter. Eu tenho empatia para Francisco. Né? Eu quero aprender um pouco mais sobre ele. E certamente você sabe um pouco sobre ele. E aí você vai aprofundando. Agora, uma coisa é, você entra no grupo, aí vê se você identifica também com a fraternidade. Você vai compor aquela fraternidade. Começa já a seguir a regra desde antes, né? Que desde antes, você vai estudando, você vai ciente. Você não é obrigado a entrar. Mesmo que você tenha interesse, você pode ser um simpatizante. Você entrou lá, teve uns estudos. Não, eu gosto, mas não será a minha vida. Não é bem a minha identidade, não. O franciscano ele tem que fazer voto de pobreza, alguma coisa assim? Sim, nós fazemos 3 votos. Pobreza, obediência e castidade. Por isso o nosso cordão tem os 3 nós. Né? Pobreza, obediência e castidade. Por isso eu estou aqui em Araguari ainda, né? Porque a ordem deixou eu aqui. Mas um dia eu vou ser transferido, certo? Então, e já estou no 7º ano aqui em Araguari. Teve uma decisão agora de manter o senhor, não teve? Teve, foi o ano passado. O senhor ficou feliz pra caramba, o senhor queria, né, ficar aqui, né? Pois é, na verdade... Ele ficou feliz que ele é obediente, vai ficar, ele falou, tudo bem, eu aceito, eu sou obediente. Sim, senhor, muito obrigado. Olha os 2 pontos de vista, né? Então, é interessante, não, mas quando a gente... É interessante a fraternidade que estamos, como que a gente tem, de certa forma, oportunidade de crescer com o povo de Deus. Muitas vezes a pessoa fala assim, Frei, o senhor vai morar lá, você vai ensinar para fulano. Não, eu vou aprender. Muitas vezes eu vou para o lugar e vou aprender. Então, já morei em Araçatuba, em Franca, em Ribeirão Preto, em Olímpia e agora Araguari. Isso depois de sacerdote, né? E trabalhando na paróquia. Então, tudo indica que eu ficarei em Araguari mais 2 anos e 8 meses. Né? Aí depois... Assim for à vontade. Para onde irei. Se o tio Ró quiser ser franciscano, ele pode mesmo sendo casado? Pode. Aliás, a Ordem Franciscana Secular é geralmente para casado. Tem a JUFRA, que é para solteiro. Juventude Franciscana. Ou FS para casado. Agora, é claro que ele, no caso, vamos supor que ele quer ser. Não, eu quero ser, gostei, quer ser franciscano. Ele vai regularizar também, viu? Que ele falou que ele quer receber algum sacramento. Isso. Vai regularizar e depois, estudando a regra, vai professar. Ele tem que ser batizado, pelo menos. Tem. É batizado eu sou, né? Tem que fazer primeira comunhão. Não, eu sei, mas fala assim, batizado pelo menos tem que ser. Não Sim, tem como, batizado já vai o primeiro sacramento. Aí depois regulariza, ele recebe a primeira comunhão, o primeiro sacramento. Oportunidade, ó. E crisma, né? Aí, depois o cabeleiro ele é muito intenso. Se ele entrar, eu tenho certeza que ele vai ser uma boa ovelha. Ele vai ser um franciscano secular. Rapaz, o Miorim, engraçado, viu, Frei? Ele veio pra... Na verdade, a gente se encontrou na semana passada pra gravar alguns episódios. Oi. E lá em São Paulo ele já tava arrastando a gente pra igreja, sabe? Certo, arrastando mesmo. Vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Você acredita que ele não queria entrar na missa porque tava atrasado? Eu falei, pelo amor de Deus, nunca!
A gente chegou atrasado, vai entrar mesmo assim. Vocês nunca vão na missa? Acho que não pode entrar atrasado na Pode, igreja, né, mas Frei? pode, evidentemente. Não é ideal. Peraí, Ó, não o Frei, pode eu ou acho não que ele tá pode? Agora discordando. deixa eu ver. Ó, o Deixa Frei eu ver o Frei discordar. falar. O Frei Entre discordou. levar eles e não Pode levar eles, ou não o que você pode? faria? Não pode ir atrasado. Não, Pode, não dá pode. palpite. Ó. O Entre Frei tem... levar Não, eles e não levar eles. O que A que igreja você está acha? sempre de portas abertas, mesmo que começou a celebração. Mas o ideal da celebração não é chegar atrasado. Sim. Mas chegar eles até estavam. adiantado. Eles estavam. Eu queria levar eles. Sei. O que aconteceu é isso. Eu queria levar eles e a gente não teria tempo para eu levar eles depois. Você acha que a gente deveria ter saído, ter desistido de ir? Porque a ou missa já tinha ser- começado? Então, a gente Já. chegou 10 minutos verdade. atrasado, pra ser mais específico. 15 A gente minutos chegou- A gente atrasado. chegou Não, a na gente chegou, hora, não. só que a hora que a gente chegou, teve que fazer o lance lá de Isso, parar em exato. outro lugar e a gente... chegou, a gente teve que estacionar ali. A gente chegou, mentira. a gente Vocês tava se esforçaram para chegar na hora. A Minha gente se pergunta. esforçou pra chegar na hora. Pronto, se esforçou Esforçou pra na chegar hora. na hora. Mas mais do que isso. Ele Mas achou que era bem o no certo. meio do caminho eu falei, a gente vai chegar atrasado. Não, e mas antes a aí gente era um não ia. achismo seu. Não, não era achismo, era Não, você certeza não sabia que tanto é que a gente chegou na hora. Chegamos. Deixa eu te falar. A gente chegou na hora. Se a gente Desculpa, tivesse parado lá, desculpa. decidido e entrado, deixado o Eu carro não lá vou junto com discutir o na guarda... frente do Mas Frei. calma, Eu quero a que o Frei questão- a volte. Eu questão quero que o não é Frei essa. volte. A pergunta é, se for atrasado, posso entrar? Pode. Não é ideal. Mas O pode, ideal mais do é que chegar antes. Você acha que eu fiz errado, Frei? Não, Tendo você levado motivou, eles. Você queria mostrar. E você gostou da celebração, mesmo chegando atrasado? Eu adorei. Pronto, tá vendo? Que oportunidade ímpar que ele deu para você. Sim. Ele achou Então, que a não partir era da- pra ele ir por causa disso, não. A partir de agora você seja pontual. Não era. Aquilo ali era tentação, sabe? Eu senti que ali era como se tivesse uma tentação agindo Gente, nele, Ah, não, sabe? isso, eu sim. não Assim, eu não vai, consigo- não vai, É, e sabe, ele sendo cedendo à tentação. Eu não consigo ver, por exemplo, o pessoal faz convite de casamento. Ah, eu coloquei 6h30 porque é 7 horas, né? Para o pessoal chegar na hora. Por que dessa indisciplina? Por que disso? Sim. Você entendeu? Porque eu vou ter que colocar a hora X Uhum. para que as pessoas cheguem na hora. Não, peraí. É disciplina e caridade. Como eu trabalho na televisão. Se eu chegar 30 segundos depois, eu perdi. Não Sim. vou mais entrar na televisão. Então, semana que vem estou lá na Rede Vida. Na terça-feira. Então, aliás, quer ir junto? Você vai lá. Quero, hein? Quero. Chegar na hora. chega Lascou. na hora. Então, a gente chega na hora. Gostou dessa? Gostei. Eu não- Então, olha como é que a nossa conversa abriu o leque, né? Sim, Graças sim. a Deus. Amém. Como é maravilhoso poder professar a fé e celebrar em comunhão, né? Ô, Frei, tem um superchat vou ler um aí? superchat aqui, aí depois Boa. a gente pode caminhar para uma oração do senhor aqui, Ótimo. pra gente encerrar o episódio. O Tom Jerry, nosso membro aqui do canal, inclusive, virem membro, ajudem o podcast Três Irmãos. Não, Nossa e satisfação é aquela vocês história, aqui. ó. É o que o Frei falou aqui hoje. Seja profundo. Se você for membro, seja igual o Tom Jerry, cara. Vem Ah, aqui, participa, interage, dá like, fala. É isso aí, Tom Jerry. Oi, galera. Frei, o senhor acha que o Cardeal Sara ou o Pietro Paulin serão nosso Papa? Fui seminarista em Aparecida. Bênção para minha mãe Janete e eu, por favor. Deus te abençoe, a você e sua família. Eu vejo o Pietro Parolin foi bastante cotado, né? É muito cotado, mas como ele falou anteriormente, esse negócio de ser cotado é mais questão de opiniões assim, humanas, assim, mas eu creio que ele tem condições. Essa é a resposta que eu dou. Condições ele tem. Se a gente Ele é bem fizer, quisto. Então, se a gente fizer orações aqui, todos nós, vamos supor, eu tenho alguém que eu acho que vai ser bacana. Se eu ficar fazendo orações pontuais, juntar a galera e fizer, você acha que eu, de alguma forma, vou fazer o Espírito Santo agir para que ele seja o escolhido? Você sozinho, não. Você está colaborando. Não é Tá. você que vai É fazer. que você tem que lembrar que Você forma a corrente toda a dessa. igreja tá orando Exato. nesse momento. Toda, igreja. né? É verdade, tem Toda a muita igreja. gente. E que bom que você quer rezar. Uhum. Que bom que então eu oriento meu irmão que continue em oração, para que de fato a igreja seja iluminada e Sim. tenha Papa ungido. Ô Frei, uma última pergunta. Depois que o Papa foi escolhido, se a gente tiver movimentos igual teve no Papa anterior, de pessoas rejeitando o Papa, falando que não é Papa, coisa do tipo, esse movimento sede vacantista que a gente teve,
Qual é o problema para esses católicos? Não tem resposta objetiva. Esse é elemento para reflexão. Se continuar assim, eu digo, elemento para reflexão, a gente até chora junto. E isso pode acontecer? Pode. Porque existem várias manifestações. Como eu disse, nós mesmos que estamos seguros em nossa fé, às vezes nós ficamos superficial. Então, essa polarização entre nós buscamos, só vamos conseguir ter a unidade, repito, respeitando a polaridade. Então, mesmo que... Pode ser que hoje a pessoa tenha resistência, mas no amanhã ela vai ter consciência, vai se formar, vai até pedir perdão, vai estar em comunhão. É um processo humano. Eu não imaginava que nós íamos chegar numa época onde tinha uma polarização dentro da igreja. Mas agora eu não sou um alienado. Reconheço que isso existe, mas existe uma igreja viva, mas existe a atuação de Jesus Cristo em nossas vidas, mas existe uma igreja que trabalha, uma igreja orante, uma igreja suplicante, uma igreja que serve, uma igreja que a diaconia faz parte dela. Meu Deus do céu, eu estou dizendo isso, eu sou de uma igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima, um exército trabalhando já para mobilizar, não é só festa no sentido de ter alguma coisa, mas de ser essa igreja tão viva, pessoas com braço estendido, oferecendo, prontificando, pessoas de todos os níveis, sentando no mesmo ambiente, desde o pobrezinho, aquele que tem mais condições. O que é isso? Não é a igreja de Jesus Cristo? Isso é uma igreja de Jesus Cristo. Então, a igreja de Jesus Cristo, ninguém acaba com ela. Ninguém acaba. Então, tendo pessoas assim, olha, meu Deus do céu, quando na sua família tem filho que você imaginava que seria de outro jeito, mas é seu filho. Mas é seu filho. Rezemos. Né? Vamos lá. Até fazer uma oração para nós, Frei. Eu quero agradecer imensamente a Deus a oportunidade de estar aqui, pedir muito para vocês, para que vocês continuem sendo instrumento, onde as pessoas portadoras da graça possam sempre ter oportunidade. Rezar pelo descanso eterno do Santo Padre, o Papa Francisco, ele que fez sempre o apelo, rezem por mim, e faço minhas palavras dele, que no final do documento Evangelho Gáudio diz o seguinte: ó Maria, vós cheia da presença de Cristo, levasse a alegria a João o Batista, fazendo exultar no seio de sua mãe. Vós, estremecendo de alegria, cantasse as maravilhas do Senhor. Vós que permanecesse firmes diante da cruz, com uma fé inabalável, e recebesse a jubilosa consolação da ressurreição, reunisse os discípulos à espera do Espírito, para que nascesse a igreja evangelizadora. Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados, para levar a todos o evangelho da vida, que vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos, para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Ó Maria, vós virgem da escuta e da contemplação, mãe do amor, esposa das núpcias eternas, intercedei por toda a igreja, intercedei por toda essa equipe, intercedei por todos que nos acompanharam, intercedei por nossa igreja peregrina, nessa época de transição, intercedei para que o Espírito Santo age sobre nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Frei, mais uma vez. Obrigado, Miorim. Valeu, Miorim. Agradece o Instituto Oliver. Frei, se alguém quiser te acompanhar, tem alguma rede social, algum caminho onde as pessoas possam estar te vendo mais? Pois é, eu preciso, né? O Rodrigo está ali, eu preciso aperfeiçoar um pouco mais. Tem o Instagram, né? Frei Mauro Luiz de Oliveira, padre da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Por enquanto, só. Mas me acompanhe em orações, tá bom? Boa. E a Igreja Nossa Senhora de Fátima está de portas e braços abertos para receber quem quiser ir. Aqui Amém. em Araguari. Em Araguari. Quem não conhece, Isso. aqui em Araguari. Ó, e vocês não Exatamente. conhecem a Ou igreja na Rede de Vida Fátima, televisão. mano. Isso. Na Rede Vida. Na Rede Vida, terça-feira estarei lá. Amanhã, na outra terça, às 7 da noite, ao vivo, celebrando a Santa Missa, né? Nosso irmão está pensando em chegar na hora. Mais de 8.000 pessoas passaram por aqui hoje. Viu? A gente Boa, tá Miorim. com Miorim, 500 quem pessoas ao vivo. quiser te achar aí também na alta linguagem. Alta linguagem, pessoal. Evidentemente, eu falo muito pouco sobre assuntos relacionados à igreja, porque, inclusive, eu recebi uma briga
aqui do meu amigo Tchorró, porque ele falou, não, é um absurdo, muitas vezes alguém num debate fala alguma coisa da igreja, porque eu tenho muito cuidado com o que eu falo da igreja, muito cuidado. Então o que eu falo geralmente é com conhecimento de causa, é com muito estudo, mas nós somos assumidamente católicos e nós sempre tocamos quando podemos nesses assuntos, quando nosso expertise nos permite. Então lá vocês vão encontrar um canal voltado muitas vezes à explicação de assuntos voltados à economia, escola austríaca e afins, mas também sobre assuntos voltados à fé. É isso. Muito Que obrigado. bom, que Deus te abençoe. Instituto Oliver Carreiras Policiais é o nosso parceiro aqui do podcast Três Irmãos, é quem mais aprova em todo o Brasil. Se você tem um sonho em ser um policial, ter uma estabilidade financeira, procura o Instituto Oliver, ele vai te ajudar muito. Valeu, galera. Valeu, galera. Até amanhã. Fui. Valeu.